Olá, sejam todos muito bem-vindos ao programa Gestão da Água no Brasil, Histórias e Histórias, ou, se preferirem, Gestão da Água no Osso. Este programa faz parte do nosso projeto Águas de Todos, criado com a intenção de colocar à disposição de quem se interessar tudo que nós aprendemos ao longo da nossa vida profissional e pessoal. O objetivo do Gestão da Água no Osso é valorizar a história da gestão da água no Brasil, a partir das histórias e histórias contadas por seus atores. E, a partir delas, também mostrar experiências de gestão da água na prática, no osso. Nesse episódio, nós vamos, mais uma vez, desembarcar na academia, mais especificamente na Universidade Federal do Recôncavo da Bahia. E lá nós vamos encontrar nada mais, nada menos que o nosso professor Jaildo Santos Pereira. Jaildo, seja muito bem-vindo à Gestão da Água no Osso. Nós te agradecemos muito a disponibilidade de compartilhar aí uma história que eu sei que é bastante longa e muito rica, com os nossos amigos, quem nos acompanha aqui nesse programa. Olha. Esteticamente, Jaildo, antes de tudo, seja muitíssimo bem-vindo. Quem é, de onde é o cidadão Jaildo Santos Pereira? Primeiro, boa noite. Novamente, agradecer pelo convite. É um prazer muito grande conhecer novos amigos, novas amigas, reencontrar antigos amigos, que não vou falar de quanto tempo, para não denunciar a nossa idade. É o caso da minha relação aqui com o Paim. Eu diria que tem uma dupla naturalidade. Eu tenho uma porção, a metade baiana e a metade gaúcha. A minha metade baiana, eu diria que ela até está mais dispersa em diferentes municípios que eu morei. E minha metade gaúcha não, é porto-alegrense, da Cidade Baixa, da Rua Leme Silva. Então, isso é um pouco da minha origem. Em relação às águas, eu acho que os caminhos desde cedo... Para quem não conhece, o que tu acabaste de dizer, eu vou traduzir aqui. A Cidade Baixa é um dos dois bairros mais boêmios mais antigos da cidade. Então, ele morou muito bem, obrigado, aqui em Porto Alegre. Eu sabia disso. Pois então, eu fui muito bem conduzido, não é? Para uma região muito interessante da cidade. Em relação às águas, logo da minha infância, meu pai trabalhou na construção de barragem. Então, acho que parece que lá na origem já tinha essa conexão com a água. Também lembro da minha primeira infância que a gente morava numa rua muito próxima de um rio caudaloso, um rio de Contas, que de tempos em tempos a gente acordava com água dentro de casa. Então, essa relação com a água ela vai se dando cedo. E aí, já na graduação na engenharia, eu iniciei o estágio numa empresa trabalhando com esse assunto. E mais adiante, quando eu vou fazer o mestrado, aí começa a minha história com o Rio Grande do Sul. Eu desembarco em Porto Alegre em 1994, em um momento histórico. Histórico para o tema água, quando aquela questão, qual o modelo de gestão de águas que o Brasil deveria adotar, estava em questão. Então, acho que a partir daí, a minha história se mistura com a de Paim, com outros tantos daquela geração que estavam, nesse momento, acompanhando o desenrolar dessa pergunta, né? Qual modelo o Brasil deveria adotar para administrar suas águas? Então, vocês se conhecem desde então, né? Desde antes da 9433. Perfeito, perfeito. Perfeito. Cada um num canto e com seus espaços, mas ela é da turma, né, Jaildo? Sim. Ela é da turma. Jaildo, a nossa próxima pergunta, tu já iniciaste a resposta, né? É exatamente tu explorar um pouquinho mais essa tua história com a água, né? Começou desde criança, como tu disseste, depois passou aqui pelo Rio Grande do Sul, né, por conta do IPH, e a partir daí, como é que tu tens navegado aí na gestão da água no Brasil? Eu diria que a minha atividade, o desenvolvimento da minha carreira, ela foi se moldando, foi se misturando com o próprio desenvolvimento da gestão dos recursos hídricos no Brasil. Porque, como eu disse há pouco, quando eu desembarquei em Porto Alegre, a pergunta que se fazia era qual o modelo
Era um momento que tanto a academia como a sociedade, de modo geral, tinha essa pergunta. A Constituição de 88 já tinha tornado as águas públicas e tinha definido que competia à União definir lá uma política. Agora, qual política? Então, é esse momento que eu desembarco no Rio Grande do Sul, fazendo mestrado lá na Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Naquela ocasião, já vou adentrar nesse assunto mais adiante, vamos chegar ao Rio dos Sinos, mas antes, pai, eu queria até apresentar um olhar um pouco diferente acerca da mudança, da escolha desse modelo. Certa vez eu escutei de um senhor, de uma pessoa com um pouco mais de idade do que eu, que a gente começa a enxergar melhor a vida quando olhada pelo retrovisor. Pelo retrovisor fica muito mais fácil compreender. Então, eu diria que, na época, eu não percebi, mas tinha três grandes razões que acabou apontando para que o Brasil fizesse a escolha que veio a fazer em relação à gestão das águas. E essas três razões não estavam nem no campo da engenharia. O Brasil não fazia muito tempo que estava saindo de uma ditadura militar. A Constituição de 88 começou a abrir espaço para uma sociedade que estava ali querendo participar. Nós não sabíamos qual era o modelo, mas queríamos um que a gente, a sociedade, pudesse participar. Uma outra característica daquele momento era a descrença nas instituições públicas. Daí o momento de muita privatização, de muita transferência de serviço, até então prestado por empresa pública para empresas privadas. Então havia essa descrença. E, por fim, a falta de recurso financeiro, o problema orçamentário, a inflação lá em cima. Então, tínhamos essas três características. Então, enquanto a academia estava procurando, a sociedade procurando, que nós encontramos um modelo, ora, que é participativo, porque agora não é mais o Estado só que toma a decisão, é o Estado juntamente com o usuário e com a sociedade. Alcança um daqueles nossos desejos. A questão do próprio financeiro. Opa, agora a gente aqui na sociedade vai definir a cobrança, que vai gerar um recurso, que, portanto, que vai suprir aquela também deficiência que nós chamamos de orçamento. Então, eu creio que um conjunto de fatores esses que estavam alheios ao interior da própria técnica, que acabaram contribuindo para esta escolha do modelo que fizemos. E já para provocar um pouco mais para diante, e aí também eu quero escutá-los, nesse momento que nós já estávamos inclinados, né, a este modelo francês, tomamos no Brasil três bacias para utilizar como estudo de caso. A Bacia dos Sinos, no Rio Grande do Sul, a do Paraíba do Sul e o do Piracicaba, lá em São Paulo. Então, aí o Painha trabalhou muito bem, aí conhece muito bem a Bacia do Rio dos Sinos. Então, foram três bacias que se viram, né, de experimento para que a gente pudesse apontar que aquele modelo poderia servir de inspiração para o Brasil. Ocorre que o tempo passou. A lei veio em 97, já estamos agora aí algumas 2 décadas, um pouco mais, né? Depois daquela data, e aqui vem a pergunta, será que os esforços empreendidos até o momento para implantar esse modelo que lá atrás foi escolhido, está definido na Lei Federal de 97, são compatíveis com os resultados até aqui obtidos? Essa é uma pergunta que eu venho me fazendo. Eu não sei como é que também queria ouvir de vocês. Jaildo, olha, eu vou ficar no meu lugar de entrevistadora. Certo. O Paim, eu sei que possivelmente não vai se segurar e vai comentar. Eu só queria, assim, é muito bonito, assim, quando as pessoas trazem uma relação com a água desde a infância. Eu acho isso muito legal, né? Então, quando você fala assim, o meu pai trabalhou com barragens, né? Assim, parece que é uma coisa que já está dentro da gente, né? E a gente Sim, vai sim. avançando, vai crescendo, vai estudando, e como que se apaixona, né, pelo tema, né? E vai trabalhando e evoluindo nessa temática. Achei muito legal o apanhado que você fez, assim, do contexto, né, para a escolha do modelo que foi escolhido. Inclusive, a questão da participação. Painho, eu posso colocar a próxima pergunta ou você quer responder aí a pergunta dele?
Não acho legal. Coloca a próxima pergunta, porque eu não vou me segurar mesmo. A Falei, intenção também era essa, de provocar Mas o aí, país. mas aí eu acho que com a próxima pergunta, o Jaildo aí pode avançar um pouco, não só na pergunta que ele deixou no ar, mas assim, como é que ele enxerga isso? E aí, depois que ele falar, certamente eu vou falar também. Perfeito. então, eu Porque acho assim, não, pode sabe que eu falar. concordo muito contigo, eu concordo muito contigo, Mônica. Eu gostei porque, assim, nós estamos, sei lá, no 30º entrevistado, 29º, não sei exatamente. Mas o Jaildo conseguiu trazer um contexto onde apareceu o 9436 que não tinha surgido ainda. E É, muito realista, assim, muito palpável, muito provocativo. E eu já estou aqui subindo na cadeira para falar depois. Mas coloca a próxima questão, que depois a gente conversa sobre isso. e a reflexão que ele traz, assim, te provocando, né, pai? É uma questão, assim, que tem perpassado as nossas conversas aqui no programa, né? Porque é uma reflexão fundamental de ser feita, né? Então, Jaildo, a história profissional, né, que você vivenciou, né, ela nos leva a construir essa questão que tem tudo a ver com a que você colocou, né? Então, antes do Paim comentar também a questão que você colocou, assim, eu queria que você, de uma forma objetiva, pudesse apontar para a gente quais foram os avanços, né, o que é que foi de positivo, né, obtido por esse sistema escolhido, né, aqui para a gestão da água no Brasil, e o que que você considera que seriam fracassos. Eu acho que isso vai contribuir um pouco com a reflexão que você colocou aqui para a gente. Pois não. Há um pouco mais de 4 anos, eu me afastei um período, fiquei um ano na UNB, em um projeto de pós-doutorado, que a ideia inicial era tratar de financiamento de agências de bacia, ainda vendo essa possibilidade do interior do sistema, ou seja, como financiar, como a lei prevê, com a cobrança. Só que quando eu já estava lá naquele período, na UNB, esta pergunta que eu acabei de compartilhar, ela começou a ganhar uma dimensão maior na minha cabeça. Até que medida os esforços empreendidos são compatíveis com os resultados até que obtidos. Então, eu já me senti novamente motivado a olhar um sistema de fora, tal qual fizemos lá antes de ter essa definição. Que antes de ter definido o modelo, a gente ficava estudando as experiências dos diferentes países para tentar extrair algo que nos motivasse. Quando eu cheguei diante dessa condição, eu me senti novamente motivado a sair do sistema e começar a olhar de fora. Então, o que eu consigo perceber é que nós utilizamos lá atrás 3 bacias, basicamente, para simular, para avaliar a viabilidade de adotar no Brasil um modelo semelhante francês, o Sinos, o Ceivap e o Paraíba do Sul. Só que hoje, olhando para trás, o perfil socioeconômico dessas bacias, as principais atividades econômicas dessas bacias. Agora vamos mudar um pouquinho e já voltar para o São Francisco, para o Rio de Contas, eu coloquei uma outra aqui, de outra região do país. Temos outra situação climática, atividade econômica, esse é um ponto muito importante, que a gente tem lá no PCJ, no Paraíba do Sul, e mesmo no Sinos, uma atividade muito importante urbana industrial. Portanto, sinaliza com outra capacidade de pagar. Então, eu diria que o tempo está mostrando que aquela expectativa que nós criamos quando desenhamos o Sistema Nacional de Recursos Hídricos, fortemente inspirado no francês, está se mostrando de difícil realização. Difícil realização. Basta olhar o mapa do Brasil, ver a quantidade de comitês criados, mais de 200, a quantidade de comitês que tem algum braço executivo correspondente à agência, isso já reduz para pouco mais de uma dezena. Se a gente analisar o instrumento de cobrança, vamos comparar da quantidade de bacias quais já estão implantados. Então, ou seja, eu acho que depois desses anos todos, a gente está diante de um choque de realidade. Choque de realidade. Nós fizemos uma escolha que, por um lado, permite que a sociedade participe, mas tem outros aspectos, notadamente relacionados a financiamento, que, a meu ver,
precisa de uma revisão, precisa de um ajuste. Eu não vejo viável no Brasil sustentar as demandas de um comitê de bacia, de uma agência de bacia e até mesmo de intervenções com recurso obtido com a cobrança. Então, vejo como positivo esse lado da mobilização da sociedade, da criação dos comitês e como desafiador essa parte do financiamento. Jaildo, eu vou ser bem controlado aqui, porque o entrevistado é tu, não sou eu, não é, Mônica? Mas, assim, eu pegar carona na tua fala e concordar com ela, só que agora com um sotaque um pouco gaúcho. Assim. Jaildo, é, nós todos, naquela época, né, estávamos, como tu disseste, assim, né, saindo de uma ditadura militar, ansiosos por participar das decisões do país, não? Para que a democracia se implantasse, etc. Só que esses três que tu citaste, né, uma delas era a participação social, por exemplo. Só que nós, assim, nós estamos saindo de uma sequência de ditaduras civis e militares. Tá? A gente não pode perder de vista isso. Getúlio Vargas, etc., né? E a última era militar. Muito bem. É, e o sistema que nós queríamos, romanticamente, vou forçar essa palavra, ele pressupunha a participação da sociedade, de uma sociedade que não tinha, né? É, não tinha cacuete, não tinha jeito, não tinha experiência, não sabia o que era isso. E quando eu falo sociedade, eu falo todos nós, né? Governos, técnicos, sociedade propriamente dita, população, nenhum de nós. Né? Nós tínhamos a concepção. Né? Agora, aí vem o que eu tenho repetido aí várias vezes. Nós não conseguimos, Jaildo, implantar aquela concepção porque não sabíamos direito como fazer, porque escolhemos processos, metodologias, muitas delas corretas e muitas delas equivocadas. Tá? O que tu disseste é importantíssimo. Assim, hoje nós temos 200, em torno de 200 comitês de bacia e meia dúzia de agências que são órgãos de apoio técnico. Então, temos um monte de plenários políticos e não avançam. E por que não avançam? Porque a concepção não conseguiu ser implantada, ou seja, é uma sociedade sem apoio técnico, né, que as pessoas acham que é sem apoio financeiro, porque não tem dinheiro para pagar o secretário executivo. Não, não é isso. Isso é importante, sim. Mas o que nós não temos, o que nós conduzimos equivocadamente foi exatamente isso. Valorizar uma participação sem respaldo técnico suficiente para que isso acontecesse. Então, não tem jeito. Não? Eu concordo plenamente contigo. Eu tenho dito isso aqui no Rio Grande do Sul, já incomodei todo mundo, agora já não falo mais. Tudo maravilhoso quando se concebeu no início da década, em meados da década de 90. Tudo muito legal. Tá? Só que não tínhamos prática de participar, não tínhamos motivos de participação, era simplesmente uma ansiedade, né? Um desejo, sem saber exatamente direito o que fazer, e o sistema de gestão de recursos hídricos caiu exatamente nisso. Tá? Então, por que o sistema ambiental permanece forte no Brasil? Que ele é comando e controle até hoje. Tá? Quem é que fala em participação na gestão ambiental? Não existe, não tem comitê, não tem coisa nenhuma. Os órgãos ambientais públicos mandam e desmandam, e aí é assim que funciona. E a sociedade, as ONGs batem palma, ponto, acabou. O sistema de gestão de águas, fosse absolutamente preciso, é completamente diferente. Né? Ele exige recurso para que a participação seja efetiva, ele exige alavancas, né? Ele exige objetivos de participação para que as pessoas se enxerguem e participem de verdade, senão não. Tá? Quem é de nós que vai à reunião de condomínio? Ninguém. Mas por que a gente não vai à reunião de condomínio? Porque as pautas são pífias. A gente não se enxerga nas pautas. Pô, deixa lá que os outros decidam o que vão fazer com o edifício onde eu moro. Então, perfeito. Pronto. Não sou eu mais o entrevistado, deu, Mônica. Registrei o meu ataque aqui. Agora que
Faz para o Jair da próxima pergunta do roteiro, porque eu já fiquei triste aqui já. Eu quero saber agora isso que está aí na próxima pergunta. Jailda, é claro que eu tinha certeza que a nossa conversa ia sair por esse caminho, né? Porque eu conheço as tuas opiniões, eu conheço o teu trabalho, conheço teus artigos, né? Que são exatamente nessa linha, assim. E não é uma pergunta vazia, né? Tu aprofunda as questões. Então, nessa medida, na medida em que nós três aqui, pelo menos eu espero que os nossos amigos também concordem, o sistema brasileiro precisa de coragem de avaliações como essa que tu fizeste. Depois de todos esses anos, com as coisas positivas e negativas, como tu levantaste também, como que tu está enxergando assim, o futuro do sistema? Para onde é que nós vamos? O que precisa mudar? Enfim, como é que tu enxerga esses próximos aí 10, 15, 20 anos de sistema de gestão de recursos hídricos? Bom, essa é uma pergunta extraordinária, né? A gente podia passar muito tempo explorando, mas eu diria que, por um lado, a necessidade de um maior protagonismo dos estados. A meu ver, os estados têm exceções naturalmente, mas como regra geral, eles colocaram esse tema, deixaram lá no segundo plano. Até então, ao nível federal, a Agência Nacional de Águas, ela vinha dando suporte muito importante para aqueles rios de domínio da União e até mesmo para os estados. Mas iniciativa dos estados, provavelmente, uma quantidade cada vez menor. Você mencionou até há pouco o caso do Espírito Santo, que é uma situação possivelmente ímpar, talvez única no momento. Então, eu diria que há necessidade de um maior protagonismo dos estados. Esperar que a União assuma isso, eu acho que está fora do contexto. E do lado da União, eu vejo uma ameaça para o sistema. Aí a gente faz uma vinculação com a política de saneamento. A política de saneamento, a atualização do marco, ela adicionou algumas atribuições à ANA. Não alterou, mas adicionou. Ocorre é que no interior da agência já existe o receio que a importância dos temas associados ao saneamento comece a colocar o tema água no segundo ponto, no segundo nível, reduzir a hierarquia. Ora, já que a ANA é praticamente o principal suporte que até mesmo os estados têm para gerir suas águas, e se esse suporte ele é enfraquecido, pode ser uma grande ameaça para o sistema, o que acaba me fazendo voltar para a afirmação que eu fiz anteriormente, a urgência dos estados assumirem o maior protagonismo. O maior protagonismo. Jailson, por que tu acha que os estados não assumiram até agora? Assim, estados de forma geral, né? Porque alguns Sim. estados brasileiros assumiram até há muito tempo, né? O estado de São Paulo, por exemplo. Mas não quero dar exemplo de nada, só dizer assim, a grande maioria dos estados, tu tem razão, eles precisam ter um protagonismo maior em relação à gestão da água. O Rio Grande do Sul hoje, né, saiu de um laninha, entrou no que é uma seca estiagem, seca não, uma estiagem brutal, passou para isso que vocês estão acompanhando, né, nós estamos debaixo d'água, e os meteorologistas já avisaram que a partir ali, dos próximos 2 ou 3 meses volta a laninha. Pois então a água, né, com este problemão todo, seria normal que se enxergasse a água como estratégica mesmo, não discurso, não narrativa. Né? A água é mesmo tão estratégica quanto a energia e quanto o alimento hoje. Se tu for na Alemanha, né, o que eles tratam hoje na Alemanha? Eles discutem água, energia e alimento. Muito bem. Então, eu te pergunto, na tua opinião, o que está faltando aos estados? O que aconteceu ao longo desses anos todos que a grande maioria dos estados acha que gestão de recursos hídricos é coisa do Paim, do Jair e do da Mônica? É uma questão complexa. Eu, sinceramente, dado a diversidade dos estados, fica até difícil apresentar uma resposta geral. Eu diria que a gente poderia colocar em grupos. Temos um grupo de estados, né, que tenham ainda teve ou tem
um maior destaque nesse assunto, né? O próprio Rio Grande do Sul, São Paulo, Espírito Santo. Temos um outro grupo que oscilou, teve determinado momento, que parece que naquele momento tinha um governante que elevou o nível de importância deste assunto. Eu diria que é o caso da Bahia, há um pouco mais de uma década, quando começaram a criação de comitês, de planos de bacia, mas aí houve uma mudança. Então, eu diria que tem um grupo de estados que teve essa oscilação. Em algum momento, teve lá uma liderança que colocou o assunto no nível mais elevado. E outros estados que, em nenhum momento, alcançaram aquela situação. Eu acho que, no final das contas, a dificuldade que a gente tem para as águas não é diferente para as demais políticas públicas, como a exemplo da própria educação. O que ocorre é que temas como a educação já é mais conhecido, já é mais popular. E a água, por mais que faça parte do nosso cotidiano, mas para que o cidadão ele compreenda a água enquanto política pública, a água enquanto necessidade de administrar, eu acho que ainda tem um maior nível de desconhecimento. Portanto, no final das contas, já é esse desafio de como fazer com que o tema água venha fazer parte de uma política pública lá do primeiro nível, né, do primeiro escalão. É um grande desafio. Eu também acho. É, Eu tenho dito lá, Jair, Jailda, uma coisa. Fala, Mônica. eu queria perguntar assim, se você tem alguma expectativa, né, relacionada principalmente a essa questão da sustentabilidade financeira do sistema. Eu acho que essa da sustentabilidade financeira com a cobrança é mais fácil de afirmar que Uhum. não é viável, que não é sustentável. Essa é possível fazer conta. Então, hoje, a gente já consegue ver com maior clareza que aquela expectativa que nós tivemos lá, por ocasião da elaboração da lei, ela não é viável. Não é viável. Mesmo se a gente considerar uma bacia que a atividade econômica principal seja uso urbano, seja a indústria, a possibilidade de arrecadar a cobrança e aquela fração que a lei admite de 7,5%, né, utilizar para sustentar o sistema, está distante da realidade. A gente pode pegar os números aqui do caso de São Francisco, que isso vai se mostrar. Então, se essa é uma realidade que não é possível ser alcançada naquelas bacias que tem um produto interno mais, tem uma riqueza maior, atividade econômica com maior, que gera uma riqueza, imagine quando a gente vai caminhando para aquelas bacias que predominam atividades agrícolas. Aqui no Oeste Baiano, que rios tributários importantes do São Francisco, é um grande polo de grãos. Representa uma parcela considerável da riqueza do Estado. Só que lá mesmo, quando a gente vai fazer a conta, em função do volume de águas que ele consome, mesmo isso aqui de cobrança já colocaria em dúvida a sustentabilidade do negócio. Por isso que eu acho que a sustentabilidade do sistema com recurso da cobrança, isso está demonstrado que não é viável. A pergunta que eu colocaria é alternativas, que é preciso buscar alternativa, né? De como suprir a essa carência. É preciso encontrar alguma forma de sustentar financeiramente o sistema. Agora, eu acho que é preciso considerar que insistir na cobrança unicamente para essa função, a gente está perdendo tempo. É preciso pensar em outras alternativas, que sejam até somadas à cobrança, mas não exclusivamente à cobrança. Muito bom. Nossa, Jailda, assim, muito obrigada. Sua fala é extremamente objetiva, direta e muito sensata, né? Deixa assim muito claro aí as suas opiniões com relação a esse tema. A nossa conversa, infelizmente, né, está chegando ao fim. E eu queria pedir, Jaildo, que você encerrasse a sua participação no nosso programa com algo que você entenda ser importante, né, de comentar, relevante, e que você ainda não tenha abordado. Bom, primeiro para cumprimentar a iniciativa, né? Projetos como esse que vocês desenvolvem, eles são de grande relevância, até mesmo para ampliar a percepção até do grande público, aquele que não é especializado, na importância de se aproximar do tema água.
a questão da administração das águas. Este é um aspecto. E outro, eu volto a bater no mesmo ponto, da questão do financiamento. E aí, isso é preciso ter mais claro para os próprios comitês de bacias, para que naquela organização lá do comitê de bacia, que eles já voltem o seu olhar com essa perspectiva de que não é viável garantir a sustentabilidade financeira com a cobrança, que no próprio seio do comitê, que essa questão já seja colocada. Quais alternativas poderíamos buscar para complementar o financiamento da política de águas? Então, eu levaria essa questão também para o próprio comitê, para que eles pensassem. Já, Muito já bom. indo muito Sensibilizar isso, obrigado. né? Essa ideia. Espetacular. Esse final, então, assim, digamos, apoteótico, nada diferente que a gente podia esperar de ti. Muito obrigado. Agradecemos também a vocês que nos acompanham já há algum tempo, né, nesse programa Gestão da Água no Brasil, Histórias e Histórias, ou Gestão da Água no Osso. Deixe o seu like, se inscreva no nosso canal, assista, critique, divulgue e continue nos acompanhando aí nas redes sociais. Obrigado de novo. Obrigado, Mônica. Até o próximo episódio. Muito obrigado a vocês. Muito obrigada. Até o próximo. Até a próxima.